Olá meus amores, tudo bem? Vamos fazer aqui mais uma questãozinha de cálculo estequiométrico. Dada a reação não balanceada da síntese da ureia, amônia mais CO2 dando ureia mais água, qual a massa em gramas de amônia necessária para obter 24 gramas de ureia? Beleza? Vamos transformar essa massa de ureia para número de mols? Vamos. Para isso precisamos da massa molar da ureia. Na ureia temos quantos hidrogênios? 4. Então 4 vezes 1. Quantos nitrogênios? 2. Então 2 vezes 14. Mais um carbono, né? 1 vezes 12. Mais um oxigênio, 1 vezes 16. Isso me dá 60 gramas. Então, 1 mol de ureia, 60 graminhas. 24 gramas de ureia, 0,4 mols de ureia. Beleza. Vamos aqui então para a reação. Precisamos balancear a reação. Coloco o número 1 na frente da fórmula com os maiores índices. Ó, 4HN2CO. Fechou? Então vamos acertar primeiro os ametais. Por que os ametais aqui? Porque não tem metal. Se não tem metal, já pulo para o ametal. Então, um carbono de um lado, um carbono do outro. 2 nitrogênios de um lado, 2 nitrogênios do outro. Beleza, acerta H. 2 vezes 3, 6 hidrogênios. Bom, já tem 4 aqui, hein? Então, para 6, faltam 2. Uma aguinha. Olha o oxigênio. Um oxigênio mais um 2. Já tem 2 certinho. Então, a proporção é 2 mols de amônia para 1 mol de CO2, para 1 mol de ureia, para 1 mol de água. Beleza? Então, o texto está relacionando amônia com ureia. Certinho? Então, vamos aqui. Para cada 2 mols de amônia, formo 1 mol de ureia. Para formar 2 mols de ureia, quantos mols de amônia eu preciso? 0,8 mols. Então, vamos voltar ao enunciado. O que nós temos, né? Que 24 gramas de ureia é a mesma coisa que 0,4 mols. Para formar 0,4 mols, eu consumo quanto? Consumiu 0,8 mols de amônia. 1 mol de amônia, 17 gramas. Da onde você tirou 17? Ó, 1 nitrogênio, 1 vezes 14, certo? 3 Hs, 3 vezes 1, dá 17. Para consumir 0,8 mols de amônia, eu fabrico 0,4 mols de ureia. Beleza, 0,8 mols de amônia são quantos gramas? 0,8 mols de amônia, eu tenho 13,6 gramas. Então, a massa de amônia necessária vai ser igual a quanto? 13,6. Certinho? Vamos fazer mais um exercício de cálculo estequiométrico. Numa estação espacial, emprega-se óxido de lítio para remover CO2 no processo de renovação do ar de respiração. Segunda equação, óxido de lítio mais CO2, dando carbonato de lítio. Sabendo que são utilizadas unidades de absorção contendo 1,8 kg de óxido de lítio, o volume de CO2, né, máximo que eu quero, medido na CN é de quanto, né? Essa é a pergunta do texto. Vamos lá. Para eu poder fazer isso, o cara fala assim, ó, eu tenho 1,8 kg de óxido de lítio. A partir disso, qual é o volume máximo de CO? 2, certo? O que a gente vai fazer? Vamos transformar esse 1,8 kg para número de mols. Para isso, eu preciso calcular a massa molar do óxido de lítio. Ele disse que o lítio vale 7 e o oxigênio 16, nos dados, certinho? Então eu tenho 2 lítios, 2 vezes 7, mais um oxigênio, 1 vezes 16, que isso me dá 30 gramas. Então vamos lá, 1 mol de óxido de lítio, 30 gramas. 1000 gramas, 1 quilo. Por que você está fazendo isso? Porque ele falou 1,8 quilos de óxido de lítio. 1,8 quilos, 1.800 gramas. 1.800 gramas são quantos mols? 60 mols de óxido de lítio. Eu tenho a reação óxido de lítio mais CO2 dando carbonato. Vou balancear. Olha só, coloco o número 1 na substância, tem os maiores índices. Então, coloquei aqui. 2 lítios de um lado, para que eu tenha 2 lítios do outro, põe o número 1 aqui, ó, 2 lítios aqui. Começamos sempre pelos metais. Depois, ametais, um carbono de um lado, um carbono do outro. Fechou? Confere o oxigênio, 3 oxigênios aqui, 2 com mais 1, 3, beleza. Eu vejo que a proporção é, para cada 1 mol de óxido de lítio, eu tenho 1 mol de CO2, dando 1 mol de carbonato de lítio. O texto está fazendo o quê? Está relacionando óxido de lítio com gás carbônico, certo? Então, a cada 1 mol de óxido de lítio, eu formo 1 mol de gás carbônico. 60 mols de óxido de lítio vai ser formado quanto de gás carbônico? 60 mols. Vamos voltar para o enunciado. Bom, então o que nós temos, né? Temos que 1,8 kg de óxido de lítio, que é a mesma coisa que 60 mols,
vai dar quanto, né, de CO2 foram formados, né, formaram 6 mols de CO2. Bom, ele pede o volume máximo de CO2, não é verdade? Na CN, condições normais. Então o que acontece? Se ele pede o volume máximo, vamos fazer assim, ó. 1 mol de CO na CN vale 22,4 litros. Se foram formados 6 mols de CO2, eu tenho então 1.344 litros, correto? E assim a gente fica com que letra? Letra B. Certinho, meus amores? Quando se efetua a decomposição térmica de 500 gramas de clorato de potássio, segundo a equação KClO3, dando KCl mais O2, o volume de gás oxigênio liberado a 25 graus Celsius e 0,9 atm de pressão é, ele me dá o R e dá as massas molares. O que eu vou fazer? Primeira coisa, transformar essa massa para número de mols. Para isso eu preciso da massa molar do KClO3. Bom, vamos lá. 1 potássio, 1 vezes 39. 1 cloro, 1 vezes 35. Mais 3 vezes 16, porque eu tenho 3 oxigênios. Então isso me dá 122,5 gramas. Ou seja, 1 mol de KClO3 eu tenho 122,5 gramas. Essa é a massa molar. Se eu tenho 500 gramas, quantos mols isso me dá? 4,08 mols de clorato de potássio. Voltamos à equação não balanceada para balancear ela agora. Bom, eu vou colocar o número 1 na frente do KClO3, porque é a fórmula com os maiores índices, né? Então vamos lá. 1 potássio de um lado, 1 potássio do outro. Por que comecei pelo potássio? Comece sempre pelos metais. Depois vamos para os ametais. 1 cloro de um lado, tá certo, 1 cloro do outro. Acerto oxigênio. 3 oxigênios aqui, para que eu fique com 3 sobre 2. Para assumir com a fração, vou multiplicar tudo por 2. Então, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. 3 sobre 2 vezes 2, 3. Então, temos a seguinte proporção. 2 mols de KClO3 para 2 mols de KCl para 3 mols de O2. O texto está relacionando o clorato de potássio com o O2, certo? Então vamos lá. A cada 2 mols de clorato de potássio, eu formo 3 mols de O2. Como eu tenho 4,08 mols de clorato de potássio, eu vou ter quantos mols de O2? 6,12 mols de O2. Então vamos agora voltar para o enunciado. O texto fala que a partir de 500 gramas de clorato de potássio, qual é o volume de oxigênio que eu libero, né? 25 graus Celsius, 0,9 atm. Bom, vamos pensar assim, ó. 500 gramas de clorato de potássio é 4,08 mols de clorato, certo? A partir desta quantidade, foram formados, né? Formaram 6,12 mols de O2, corretinho? Então, beleza. Então, para isso, em cima disso, ó, 6,12 mols vale quanto em litros, né? Qual é o volume, né? Então, vamos pensar assim, ó. Para que a gente descubra o volume, vamos pensar PV igual a nRT. Primeiro, vamos transformar graus Celsius para Kelvin. Somo 273. Então eu tenho 298 Kelvin. Substituo na fórmula. Pressão 0,9 atm. O volume eu quero descobrir. Número de mols 6,12. R foi dado 0,082. E a temperatura 298 Kelvin. Bom, isso me dá quanto? 166 litros de O2 que foram liberados. Certinho? Então eu fico com a letra D. Gente, muito obrigado. Tchau, tchau.